Oi, gente! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade à nossa matéria. Vamos falar sobre o capítulo 4, Crônicas. Vamos lá. Então, na próxima aula, continuaremos falando ainda sobre o capítulo 4, beleza? Nosso capítulo será dividido, então, em duas partes. Vamos falar sobre as crônicas. As crônicas têm raízes históricas. No período das grandes navegações, um cronista era contratado para registrar, então percebam a formalidade da coisa, né? Para registrar cronologicamente os acontecimentos da viagem de forma organizada. Um exemplo é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, produzida durante a expedição que trouxe os portugueses ao que mais tarde se tornaria o Brasil. Então, gente, essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela é conhecida também como a certidão do Brasil, né? Ela também recebe esse nome. Porque, na verdade, o que tem na nossa certidão? As informações mais importantes, informações genéricas, né? Ao nosso respeito. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha falava sobre essas terras que depois iriam receber o nome de Brasil, né? Então, nós temos aquele fragmento importante, né? Uma terra em que se plantando tudo se dava. Era uma terra fértil, né? Então, com o passar dos anos, mais especificamente no século XIX, as crônicas foram sofrendo mudanças significativas. Então, elas deixaram de ter essa função, né? A sua finalidade deixou de ser apenas narrar uma série de fatos históricos. Então, ela não era só mais restrita, né, a essa narração. E aí, elas passaram a ser compostas de histórias da vida cotidiana, né? Então, de fatos corriqueiros, né? É nesse período que Machado de Assis, o grande escritor, né, em língua portuguesa, apresenta algumas características do gênero no texto O Nascimento da Crônica. Então, nós temos aqui O Nascimento da Crônica, é um texto de Machado de Assis. Ao meio certo de começar... Machado de Assis, gente, é muito irônico, né? A ironia é uma característica muito explícita, né? Muito evidente, muito clara em Machado de Assis. Então, há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor! Porque, gente, a crônica deixou de ter essa característica, né? De ser justamente contar um evento, né? Ou seja, nós tínhamos comumente essas viagens e um cronista, né, que ia narrando ali cronologicamente o que ele estava vendo. Então, na verdade, quando a gente pensa em crônica, entre outras questões, a gente pensa em algo do cotidiano. Então, Machado de Assis estava comentando justamente isso, né? Ou seja, o que é mais cotidiano do que dizer que calor? Quando você entra no elevador, por exemplo, encontra um desconhecido, né? Você pode nem perceber, mas geralmente você diz, nossa, que quente, né? Que calor hoje. Então, isso é muito cotidiano. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade, é dizer, que calor, que desenfreado calor. Diz-se isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis. Não vou ler latim para não ler feio, né? Está começada a crônica, ou seja, está começada a crônica por quê? Porque aqui, né, é um texto que faz referência a elementos do dia a dia. Então, a partir desse período, a crônica foi ainda mais apreciada, desenvolvida e popularizada por diversos autores brasileiros como Carlos Drummond de Andrade, Carlos Heitor, Fernando Sabino, Raquel de Queiroz, Rubem Braga, entre outros. Atualmente, como é veiculada em jornais, revistas e meios digitais, a crônica se tornou ainda mais famosa e popular entre os leitores. Esse gênero discursivo geralmente é construído com base em um fato banal, né, um fato do cotidiano, como uma conversa de elevador, mas também pode estar relacionado a uma história mais relevante do cotidiano, que tenha grande repercussão. Então pode ser algo que diga respeito ao cotidiano, mas que tenha um impacto maior, né? Em ambos os casos, o cronista, que é aquele que escreve crônicas, né, traz uma visão muito particular, muito específica, levando o leitor a refletir sobre aquele tema abordado
e mostrando algo que não é percebido pelo senso comum. Ou seja, não significa que, porque porque você está lendo alguma crônica que... Não significa que uma crônica, porque retrate algo do dia a dia, seja banal, né? Na verdade, é um outro ponto de vista, né, de se falar sobre determinado assunto que faz parte do cotidiano. Veja no exemplo a seguir um trecho da crônica de Carlos Heitor. Então temos aqui, no meio do caminho. O homem andando encontrou uma pedra no meio do caminho. Milhões de homens encontram uma pedra no caminho e dela se esquecem. Um poeta, que talvez nunca tenha encontrado pedra nenhuma, que fatalmente esqueceu muitas coisas, esqueceu caminhos que andou e pedras que não encontrou, fez um poema dizendo que nunca esqueceria a pedra encontrada no meio do caminho. Se a rosa é uma rosa, a pedra deveria ser uma pedra, mas nem sempre é. No meu primeiro dia de escola, da qual seria expulso por não saber falar o mínimo que se espera de uma criança, minha tia e madrinha, que nós chamávamos de Doneta, mas tinha outro nome do qual me esqueci, levou-me pela mão em silêncio, e em silêncio ia eu, sem saber o que representava o primeiro dia de escola. Então, olha só, outro aspecto importante da crônica é a presença de elementos da narrativa. Que elementos são esses? Personagens, tempo e espaço. Especificamente, gente, no texto, né, anterior, o que a gente tem que perceber? Que o autor está relatando a simples experiência do primeiro dia de aula, né? Então, na verdade, o primeiro dia de aula é algo que faz parte do cotidiano de quase todos nós, né? Mas a parte de algo que faz parte do dia a dia de todos, ele revela reações e também sentimentos que foram provocados por essa ida à escola. Ou seja, ele está falando sobre algo que faz parte do cotidiano, mas a partir do ponto de vista dele, né? Ele está revelando, ao contar isso, reações e sentimentos que foram provocados por essa ida à instituição. Então, além disso, o autor faz o uso da intertextualidade. Então, o que é intertextualidade? É a relação entre textos, porque ele utiliza a expressão pedra no meio do caminho. Na verdade, né, que se refere a um poema muito conhecido de Carlos Drummond de Andrade, que se chama No Meio do Caminho. Então, No Meio do Caminho, gente, é o nome de um poema do autor, né, Carlos Drummond de Andrade, é um autor modernista, então vocês irão estudá-lo quando vocês estiverem analisando os poemas modernistas, né, lá na aula de literatura. Então, temos aqui, além desse fato, que essa primeira ida à escola, uma intertextualidade, uma relação entre esse texto com o outro. E agora vamos ao contexto de produção, né? Onde que essas crônicas vão aparecer? Então, a crônica circula principalmente em duas esferas discursivas, na jornalística, ou seja, é veiculada em portais e jornais diários ou em revistas mensais e semanais. Normalmente contém uma seção, então tem um espaço, né, fixo e um cronista fixo, geralmente. E aí, esse cronista vai tratar de temas relativos ao período da publicação, né, de temas que estão sendo debatidos, de temas que são importantes, né, naquele período específico. Então, muitas vezes, esses veículos são segmentados, ou seja, contam com publicações dedicadas a um tema específico, revistas voltadas ao público adolescente, jornais sobre o mundo político, portais referentes à arte, cultura e etc. Quando o veículo trata de assuntos que são mais amplos, né, mais genéricos, o autor tem mais liberdade na escolha dos temas para desenvolvimento da crônica. Então, nós podemos ter nessa vertente jornalística, né, um cronista, né, que está preso a assuntos mais específicos, né, ou se o jornal permitir, né, se a revista permitir, esse cronista pode trabalhar também assuntos mais genéricos, né, sobre os quais ele deseja falar. E temos também a vertente literária, gente, que é veiculada em coletâneas específicas do gênero. Então, os autores costumam fazer a seleção, né, a escolha das crônicas mais importantes e significativas da sua produção, a fim de reuni-las em um livro. Então, o autor pode fazer uma seleção de várias crônicas, né, que ele julgue mais interessantes, e
formar um livro, então, com essas crônicas. Um exemplo são as obras de Luiz Fernando Veríssimo, um dos cronistas mais lidos no país. Gente, Luiz Fernando Veríssimo é maravilhoso. Merece destaque também a linguagem utilizada nesse gênero, pois normalmente admite o uso da informalidade. Então, lembra, a crônica trabalha muito com a questão do dia a dia, né? É uma característica da crônica. Então, a informalidade também faz parte do dia a dia, ela também vai aparecer, né, nessas crônicas. Então, na tentativa de se aproximar mais ainda do leitor, com essa abordagem mais pessoal, mais intimista, né, a presença do eu contribui para um texto mais leve, mais descontraído, próximo a uma conversa. E quais são os objetivos, né? A principal finalidade da crônica é revelar ao leitor todas as informações que estão por trás das aparências, ajudando a interpretar o que não está totalmente claro ao senso comum. Então, gente, na apostila de vocês não tem. Mas existe uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo que se intitula O Lixo. Então, quando eu li essa informação, eu me lembrei automaticamente dessa crônica. Por quê? Ajudando a interpretar o que não está totalmente claro ao senso comum. Essa crônica, que se intitula O Lixo, vai falar sobre um homem e uma mulher, né? Essas duas pessoas se encontram perto do lixo, né? Por isso o nome da crônica. E, na verdade, um vai analisar ali, ao mesmo tempo, o lixo do outro, e através do lixo deles, eles vão fazendo deduções sobre a vida deles, né? Então, você é professora. Eu acho que a moça que era professora, né? E aí o rapaz perguntou, mas por quê? Porque sua letra é tão bonita, né? Então ele tá fazendo ali uma dedução de que porque alguém é professora, né? Tem a letra bonita. E eles vão fazendo descobertas, né? Então, na verdade, ali nós temos uma informação, né? De que o lixo, ele pode falar muito sobre nós, né? Se você fosse olhar o seu lixo agora, né? Então você poderia encontrar, tem ali 2 sacos de biscoito Doritos, né? Então, eu posso deduzir que você é uma pessoa que gosta desse biscoito, né? Então, apesar de narrar um acontecimento de forma leve, em um texto mais sensível, crítico ou bem-humorado, o cronista investiga a realidade e divide-a com o seu público-alvo, desvendando-a e tecendo comentários opinativos sobre algum acontecimento, a fim de despertar uma nova percepção. A crônica tem o papel de entreter, né? De fazer com que você se divirta. Mas ela também leva à reflexão crítica sobre os assuntos narrados, né? Mas ela também tem um papel social, né? Ela te diverte, mas ela também te faz refletir. Características da crônica, né? Então, ela tem uma linguagem informal, clara, simples, um registro embasado em fatos do cotidiano, nesse caso, né? Na análise do lixo. Presença de elementos da narrativa, ou seja, um tempo, um espaço, personagens, um modo cronológico, né, que é uma sequência temporal. Texto opinativo, percepção do cronista sobre determinada realidade. Texto que promove a reflexão ao apresentar uma nova visão de mundo, né? Então, por exemplo, o que o seu lixo fala sobre você? Né? Uma reflexão sobre algo que você não tenha parado para pensar, né? Você joga o seu lixo no lixo, né? E muitas vezes não analisa, não para para pensar o que uma pessoa pensaria de mim ao analisar o meu lixo, né? Essa pessoa gosta de quê? Essa pessoa vive como? Uso do humor. É um texto, se vocês tiverem um tempinho, leiam, gente. Um texto muito legal. Que tem um humor ali, né? Muito presente. Então, uso do humor, da crítica, da ironia e do sarcasmo. Inspirações para a produção. Então, a crônica permite diversos estilos de manifestação. Às vezes tem um tom mais intimista, mais familiar. Em outros casos, desenvolve um texto com um tom mais firme, mais questionador, né? Mas quase sempre de forma leve, marcada pela oralidade. Então, a oralidade faz com que o cronista consiga se aproximar mais de você, né? Porque o seu amigo fala com você, afinal de contas, de uma maneira mais informal, né? Os cronistas procuram estabelecer esse estilo autoral para se aproximar de seus leitores, criando laços permanentes e estáveis com o público-alvo. A inspiração muito se deve ao tipo de crônica que o autor tem a intenção de escrever e ao assunto que pretende abordar. Então, a principal inspiração para uma crônica narrativa, por exemplo, são as mais diversas situações ou acontecimentos que possam ser vivenciados na vida real. Então, por mais que a crônica trabalhe
com a ficção, né, ela também tem essa preocupação com a verossimilhança. A professora, o que é isso? O que é verossimilhança? É semelhança com a verdade. Né? Então, a crônica trabalha com essa ficção, mas ela tem como inspiração, né, repensar em situações que poderiam acontecer, né? Ou seja, histórias que são possíveis, né, que são verossímeis. Veja alguns exemplos de tipos de crônica. Então, nós temos a narrativa, em que o autor vai narrar um evento do dia a dia sob o ponto de vista dele. A argumentativa, em que ele vai se posicionar, né? Ele vai revelar um posicionamento pessoal, que pode ser a favor ou contra algum assunto. Então, a argumentação vai trabalhar com esse ponto de vista, né? Não sei se vocês já trabalharam um texto dissertativo argumentativo. Lembram que a gente tem um posicionamento? E temos também a crônica humorística. Esse exemplo que eu dei do lixo, né? O conto. Conto não. A crônica que se intitula O Lixo tem essa veia humorística, esse caráter de humor. Então tem a intenção de fazer rir, de divertir o leitor por meio da observação de um fato do cotidiano. Percebam, né? Sempre o cotidiano. No caso dessa crônica, esse fato do cotidiano é o lixo, né, gente? Todo mundo tem o seu lixinho. Todo mundo tem o seu lixinho, ótimo, né? Então, da observação de um fato do cotidiano de forma bem humorada. Perceba que, independentemente do tipo de crônica, então, se ela é narrativa, argumentativa ou humorística, todas elas vão contar com uma característica em comum, que é justamente a apresentação do ponto de vista do autor. Então, em todas elas, seja na narrativa, na argumentativa ou na humorística, nós vamos ter essa apresentação do ponto de vista do autor, né? O autor vai contar alguma história, né, a partir da ótica dele. Intertextualidade. Então, gente, as crônicas também podem fazer referências a outros textos, né? O que é intertextualidade? Esse diálogo entre textos, né? Essa conversa entre textos. Como ocorre na escrita de Carlos Heitor, apresentada no início deste módulo, que faz referência, por meio da alusão, ao conhecido poema No Meio do Caminho, do autor, do poeta maravilhoso Carlos Drummond de Andrade. Gente, que poeta! E agora, presença no vestibular. Então, presença no vestibular. Além das crônicas narrativas, argumentativas e humorísticas, há outros tipos de crônicas, poéticas, reflexivas, líricas, dissertativas e etc. No entanto, a mais comum no vestibular é a crônica narrativa, aquela em que o autor conta uma história ficcional sob a sua ótica. Então, o autor vai contar alguma história que trabalha ali com a ficção, né? Uma história que não aconteceu de fato, né? Mas apresentando o ponto de vista dele. Importante. Não confunda crônica com conto. Gente, isso é muito comum, tá? Então, até, né, a crônica começa com C, conto começa com C, mas elas são diferentes, tá? Então, vamos lá. Ambos são textos narrativos, então vão apresentar personagem, um tempo, um espaço e um narrador. Porém, o conto depende de um conflito, né, um problema que vai ser solucionado, né, que deve ser solucionado. Fato que não acontece na crônica. Então, o conto e a crônica, né, contam com aspectos semelhantes, né? Temos esses elementos que fazem parte da narração. Entretanto, o conto vai apresentar um conflito que deve ser solucionado, que deve ser resolvido. Fato esse que não vai acontecer na crônica. Então, separei aqui para vocês um exercício, tá? Que está na apostila, que está no capítulo estudado por nós agora, que está sendo estudado, né? Então, vamos lá. Ed Mort só vai. Detetive particular. Está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro, mas insisto numa mesa e numa cadeira, apesar do protesto das baratas. Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial, para escapar dos credores. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bic e o jornal.
O jornal era novo, tinha só uma semana, mas elas levaram a agenda. Saíram ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com um balconista topless. Acabara mal. Ed Morte está na plaqueta. Essa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma, então nosso gabarito está aqui em destaque, letra D, né? Então, esse efeito de humor, percebam, o humor faz parte da crônica, né? E ele é construído de que maneira? Através de uma sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Então, essa sequenciação narrativa, né? Conforme a história vai avançando, você consegue perceber que esses eventos são absurdos, né? Que, na verdade, as baratas levaram as agendas, as baratas, ou tentaram levar, né? As baratas estavam fazendo um protesto, né? Esses eventos são absurdos porque as baratas não fazem protestos, não é mesmo? Então, esse efeito de humor é construído por meio de uma sequenciação narrativa na qual estão se articulando eventos que são bem absurdos, não é mesmo? Então, queridos, espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se tiverem um tempo, leiam essa crônica, tá? De Luiz Fernando Veríssimo, que se intitula O Lixo. É muito legal, tá bom? Então, beijos e até mais. Fiquem com Deus.